nós vamos falar agora sobre essa recuperação, né? Quais são os conteúdos que serão abordados. Portanto, eu vou mostrar aqui para vocês que um dos conteúdos que nós vimos agora nesse segundo bimestre foram as orações coordenadas e também as orações subordinadas. É por isso que eu vou retomar esses conteúdos para que vocês lembrem que quando nós falamos de oração, independente de ser coordenada ou subordinada, lembramos que existe um enunciado completo, com sentido completo, que gira em torno de um verbo, ou seja, é uma mensagem que precisa ser compreendida e nesta mensagem precisa-se ter um verbo, tá bom? Vamos lembrar também os conceitos do que é coordenação e também do que é subordinação. Lembrando que coordenação é um processo sintático, ou seja, é um conteúdo que vai falar da relação das palavras numa frase, que consiste na junção de duas ou mais unidades linguísticas com a mesma categoria ou função sintática. A oração contida numa frase complexa que não mantém uma relação de subordinação, ou seja, de dependência, que só estão organizadas, são as orações coordenadas. Distingue-se das subordinadas por não serem antepostas, não haver relação de dependência, pelo contrário, há uma relação de independência. Vejam, mesmo que eu tenha as minhas orações separadas apenas por sinais de pontuação, né, como ponto continuativo, ainda assim, se uma não depender da outra, eu tenho uma oração coordenada. Vamos aí ao exemplo. Todos sabiam, mas ninguém falou. Todos sabiam é uma oração, vírgula, mas ninguém falou. Uma oração de que tipo? Coordenada, porque eu tenho duas ideias que não dependem uma da outra para ter sentido completo. E a segunda oração, que é introduzida pela conjunção adversativa mais, dá ideia de que contrariedade, quebra de expectativas. Portanto, eu tenho uma oração do tipo coordenada, sindética, porque tem a conjunção mais, senão seria assindética, do tipo adversativa. O mas ninguém falou, todos sabiam, nós temos o que? Uma frase agramatical. Todos sabiam, ninguém falou. Bom, eu vou passar essa segunda parte aí onde fala sobre coordenada copulativa, tá bom? Porque não cabe aqui para nós. Vou passar logo para a tipificação, tá bom? Para os 5 tipos de orações coordenadas, que é a adversativa, tá bom? Que dá a ideia de adversidade, oposição, tá? A gente pode também dizer que essa oração, que é uma oração, dá a ideia de contrariedade, tá bom? E aí vem outro exemplo, estou cansado, mas vou continuar. Outros exemplos de conjunções adversativas pode ser também porém, entretanto, todavia. Bom, vou passar também esse aqui. Vamos para a coordenada conclusiva. Transmito ideia de conclusão decorrente de ideia expressa na frase ou oração com que se combina. Estou cansado, logo não posso continuar. O logo trazendo a ideia de conclusão, né? O logo, portanto, trazem estas ideias de conclusão. Vamos agora para a coordenada explicativa, tá? Como o próprio nome já diz, apresenta uma justificativa, uma explicação relativa à frase ou uma oração com que se combina. A Maria está com febre, pois apanhou muito frio. Bom, gostaria também de citar outros 2 tipos, que é a oração coordenada do tipo alternativa, ou seja, eu tenho duas coisas acontecendo de maneira concomitante, né? E na maioria das vezes você precisa optar por uma, tá bom? Então são 2 alternativas, você vai escolher qual. Poderia citar como exemplo ou estuda ou namora, né? Veja, eu repeti 2 vezes a palavra ou. Essa repetição, o ou, eu já estou citando um exemplo de conjunção do tipo alternativa, tá bom? As 2 alternativas. Nem sempre elas se repetem. Poderia dizer que se o aluno
ou a professora falasse estuda ou namora, nós ainda teremos duas alternativas. Então, lembrando dos tipos, eu tenho, até agora já falei da alternativa, da adversativa, da conclusiva e da explicativa, me restando apenas a oração coordenada sindética aditiva, que, como o próprio nome já diz, dá a ideia de soma, adição. Aí eu poderia dizer: fui à escola e fui ao trabalho, né? Não só foi à escola, como também foi ao trabalho. Inclusive, o também é um tipo de conjunção aditiva. Vamos falar agora sobre as orações coordenadas tá bom? Quando se fala de subordinação, ao contrário da coordenação, eu tenho uma oração principal e eu tenho uma oração subordinada que depende dessa principal. É o processo sintático que consiste na junção de duas ou mais unidades linguísticas numa relação de dependência hierárquica entre subordinante e oração subordinada. Vou passando aqui esses conceitos supérfluos porque não nos ajudará. Bom, essas orações, elas podem ser essas subordinadas substantivas, não vou abordá-las agora porque não abordei com vocês. Elas podem ser adjetivas e a que nos interessa, que são as adverbiais. Essas orações adverbiais, elas são tipificadas em 9, tá bom? A causal, que exprima a razão, o motivo, e aí eu vou citar algumas conjunções que dão ideia de causa, como porque, né, por. Dentro desses contextos que vocês estão vendo, vou dar até um exemplo aqui. Gostamos deste lugar por ser calmo, né? Qual o motivo de você gostar desse lugar? Por ele ser calmo. A comparativa, que o segundo elemento de uma comparação que se estabelece em relação a uma situação apresentada na oração subordinante, né? Está tudo como eu queria. Aprecio mais ouvir música do que ver televisão, né? Suas mãos abriram-se como pedindo algo. Então, vejam só. Esses são os tipos, as ocorrências da oração subordinada adverbial do tipo comparativa. Ela pode ser concessiva, né? É como se ao invés de eu dar um passo à frente numa caminhada, eu desse um passo atrás, eu fizesse uma remissão. Transmite uma ideia de contraste relativamente ao que é apresentado na subordinante. Parece muito com as orações coordenadas adversativas, mas tenham cuidado, tá bom? Porque as conjunções, elas são diferentes e os significados também. Não conseguia sair, embora fosse essa sua vontade. Então, o embora é uma conjunção do tipo adversativa, adverbial, concessiva. Condicional, né, que vai expressar uma condição, haverá sempre uma condição. Lembro muito da música do Djavan, Se, né, que na fala do Djavan, naquela construção lírico, ele coloca acontecer. Se dormisses mais tempo, estarias melhor. E aí, um típico exemplo de uma oração subordinada adverbial condicional. Bom, ela pode ainda ser consecutiva, exprimir a ideia de consequência, né, de um fato apresentado na subordinante, como no exemplo, estava frio a ponto de a água do rio gelar. Final exprime a ideia de finalidade, né? Inclusive objetivo também, as provas têm colocado muito, substituindo a palavra finalidade por objetivo, é a mesma coisa, tá bom, gente? Exprime a intenção, a finalidade da realização da situação descrita na subordinante, como no exemplo, escrevi a carta para que tudo ficasse esclarecido. Qual a finalidade de se escrever uma carta? Para que tudo ficasse esclarecido. Temporal, que expressa a ideia de tempo do momento em que o fato aconteceu. Estabelece a referência temporal em relação à qual a subordinante é interpretada.
Quando leres o livro, empreste amor, né? Então, quando dá a ideia de tempo. Ao leres o livro, empreste amor, né? O quando ele está aí subtendido, né? A gente, quando diz ao leres, a gente sabe que no momento que fores ler, essas palavras estão aí incutidas, estão escondidas, mas a gente percebe a intenção. Uma vez lido o livro, já poderei ouvir música, né? No momento em que ler o livro, já que lerei, poderei ouvir música. Lendo este artigo, começo a fazer o trabalho, né? Ao ler o artigo, começo a fazer o trabalho. Vejam que as conjunções não estão tão bem expressas, mas a ideia está claramente expressa. Então, esses serão os conteúdos, além de uma produção de texto que nós iremos realizar.